Licença, boa tarde. Você poderia me responder qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Ver? Obrigado. Licença, brother, tudo certo? Não, saberia me responder qual é o sentido da vida? Nenhuma, só viver. Só viver? Só viver. Obrigado. Voltei. Se inscreve logo no canal, dá o like, compartilha, faz aí o que os youtubers pedem pra gente fazer, é isso daí, vai dar certo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tá. Afinal, qual é o sentido da vida? Cara, eu tenho certeza que não existe uma resposta concreta para essa pergunta, mas eu vou tentar discutir sobre 3 pontos aqui que eu pensei, tá? Isso não tá escrito, eu não roteirizei nada, então eu vou deixar as ideias fluírem, beleza? Eu vou passar por 3 pontos. Um pouco mais negativo, um pouco mais neutro e depois um pouco mais positivo, assim, no sentido de ser mais otimista, tá certo? Então vamos lá. Recentemente, eu li em um livro budista que a vida em si, ela não é um problema a ser resolvido, e sim uma experiência a ser vivida. Olha só que legal. Dentro do budismo, um dos conceitos que são fundamentais é a impermanência das coisas, certo? As coisas, elas não têm uma concretude no sentido de estabilidade. Elas são instáveis, elas não permanecem estáticas, certo? Então, nesse sentido, é necessário que a gente compreenda que as coisas vão fluir e, por isso, faz muito sentido pensar que elas por não serem estáticas, certo? A gente precisa saborear as experiências, o caminho que a gente traça até lá. Nesse sentido, a vida, ela não é, de maneira nenhuma, chegar em determinados lugares ou alcançar determinadas metas, tipo coisas ou formações, certificados, diplomas ou coisas do gênero. Porque, afinal, a gente está vivendo no caminho que a gente faz para chegar naquelas coisas. Então, aquela tipo de frase que a gente escuta, tipo, pô, nas férias vai ser legal, eu vou viver, sabe? No final de semana eu vou curtir. Isso não faz muito sentido desse ponto de vista, porque afinal, enquanto a gente não chegou lá, a gente também está vivendo. O nosso coração está batendo, o nosso cérebro está funcionando, as nossas sinapses nervosas estão funcionando. Elas não funcionam só nessas datas. Então não faz muito sentido a gente querer viver só lá, certo? Como se a gente dependesse daquilo para ter algum tipo de prazer ou de felicidade. O sentido da vida, eu acredito, pode ser também um pouco mais negativo e pessimista quando a gente cai num argumento niilista, certo? E niilismo, para quem não conhece, existem várias vertentes do niilismo, tá? Mas aqui eu vou explorar basicamente aquela que acredita que não há um sentido concreto na vida, certo? E que as coisas não têm um sentido por si só, e o sentido somos nós que damos para ela, tá bom? Então vamos voltar. Se não há sentido nenhum, a gente poderia cair na ideia de que se não tem sentido, tudo pode ser permitido, certo? E o sentido que nós teremos para nossa própria vida é o que nós vamos dar para ele. Se não há sentido nenhum na vida, então a gente fazer qualquer coisa não faz diferença. E inclusive olhar para isso com um ar de solidão, tristeza, porque afinal, se não tem sentido e não tem Deus, não tem nada disso, não faz diferença nenhuma, certo? E isso com certeza em algum momento vai fazer a gente se entristecer. Porque para que tu vai evoluir, crescer e aprender se não existe sentido nenhum? Esse é um ponto para se pensar, né? E eu acho que é o ponto que mais nos entristece. Depois disso, tem um outro ponto. A vida talvez seja a evolução. Seja nós termos nossas experiências e, depois de termos nossas experiências, aprendermos com elas para adquirir um background, um arcabouço para ter as próximas experiências. Nesse sentido, a evolução interna seria justamente a vivência que nós temos um dia após o outro, certo? Só que, ok, aí eu tava pensando um negócio sobre isso. Se for exatamente isso, as nossas experiências, a nossa vida moderna, todo o tipo de experiência que nós temos hoje, talvez não seja suficiente agora, ou pelo menos seja algo insuficiente, porque pensa, qualquer pessoa
da idade ali, entre 25, 30 anos de idade a 40, 50, 100 anos atrás, já tinha tido mais experiências intensas às vezes do que nós nessa idade temos hoje, né? Por isso que existe o meme que os nossos pais, avós com 18, 19 anos já tinham filhos, casas, a vida bem estabilizada, porque as coisas aconteciam mais rápido. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Se você é um intelectual, se você busca uma vida intelectual, você vai se deparar com um problema, né? Com 30, com 25, entre 25 a 30 anos, você está iniciando essa vida intelectual. Ao passo que os grandes pensadores da humanidade, nessa mesma idade, já tinham publicado pelo menos um livro. Já sabiam falar pelo menos duas línguas, 3 línguas, certo? Já tinham formulado, pelo menos inicialmente, a sua teoria, a filosofia que eles iam desenvolver. Muitos deles já eram professores universitários. Então, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que impossibilitou essa geração e essas gerações que estão vindo agora de ter experiências mais reais. Porque as experiências que nós estamos adquirindo hoje em dia são experiências muito mais fechadas e experiências que vou para a escola, conheço pessoas na escola, volto, fico na internet. São experiências muito diferentes e que parece não fazem integrar nós com o todo, com a experiência de vida, certo? Agora, o ponto que eu queria trazer principal para esse vídeo é a questão de adquirir poder, certo? Eu acho que aqui é onde eu vou dar um pouco mais de atenção, certo? Porque para mim, a vida é você adquirir poder. E quando eu digo poder, eu não estou falando em você utilizar um tipo de ferramenta ou instituição para subjugar outra pessoa. Poder é quando você esquece de buscar a felicidade, porque afinal de contas ela deve ser construída dia após dia e não alcançada lá no final, para utilizar suas próprias experiências. Ou seja, quando você tem um objetivo, por exemplo, meu objetivo é conseguir um cargo na empresa que eu estou trabalhando, certo? Então, você utiliza do seu poder individual para se desenvolver e chegar lá. E quando você consegue chegar lá, você fala, caramba, eu evoluí e cheguei até aqui, cara. Quando eu cheguei até aqui, isso é o máximo do seu poder. É quando você consegue estufar o peito e falar, eu consegui isso. Isso também serve se você for atleta, se você for, sei lá, jogador de futebol, for uma pessoa que trabalha com musculação, qualquer coisa do gênero, entendeu? Quando você passa por uma dificuldade, você adquire poder. E esse poder te faz crescer quanto indivíduo. Então, o sentido da vida, com certeza não tem uma resposta clara. Mas você trabalhar em desenvolver o seu poder, certo? Com certeza pode ser um caminho. Porque afinal, nós não podemos olhar lá pro final e falar, o meu objetivo é chegar lá, porque eu tenho todo um caminho para chegar, certo? Isso cai em outro ponto, que é o ponto da felicidade, que talvez não vai dar para abordar agora, certo? Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Esse irmão, tudo bem? Saberia me responder qual é o sentido da vida? Cara, o sentido da vida é isso daqui, ó. As pessoas que você tem por perto, que você tem pra amar, as coisas que você faz pra quem você ama também, na verdade. Isso é um dos sentidos que eu encontrei pra minha vida quando eu ganhei a minha filha, porque quando ela nasceu um pai também. Então, pode crer. Quer falar alguma coisa? Tchau, tchau.